O maior desafio ao escrever um livro é passar pelas nossas próprias limitações. E geralmente a limitação de um escritor, ou até de artistas no geral, é passar do perfeccionismo. Então eu estou há 3 anos escrevendo o mesmo livro, porque é a conclusão da minha trilogia de fantasia, e eu sempre quis que fosse perfeito, tudo muito bem encaixado, que as pessoas iam achar o melhor livro que eu já escrevi. Só que é isso, justamente isso que está me fazendo ficar presa 3 anos nessa escrita. Esse ano eu não escrevi nada até o começo desse mês, que foi quando eu comecei a voltar a escrever ele, comecei a fazer esses vídeos mostrando eu escrevendo. E o meu maior desafio está sendo realmente passar disso de duvidar de mim mesma, de ter tudo na cabeça e saber que tem que ser muito perfeito e na hora de colocar no papel não sai, porque não é, nunca vai ser perfeito. E aí muitas vezes eu não gosto de nada que eu tô fazendo, e, enfim, eu vou continuar escrevendo e eu espero que esse vídeo possa até te ajudar se você tiver com dificuldade para fazer a sua arte chegar ao mundo, né? Principalmente por causa do perfeccionismo ou da autossabotagem. Bom dia! Hoje é o feriado que eu falei que ia ter aqui em São Paulo e eu vou fazer o desafio de escrever por 12 horas. E é isso, é isso. Eu vou tentar começar agora. Talvez eu consiga fazer tudo hoje, né? Não é tão cedo ainda porque eu fiz algumas coisas da editora agora de manhã. Então faltam 10 minutos para as 10 da manhã. Eu acho que vou começar exatamente às 10 da manhã. E é isso, vou tentar fazer isso. Se não der, eu vou colocar um timer e vou ficar pausando o timer, né? Quando eu parar de escrever, por qualquer motivo. Se eu for almoçar, se eu for, enfim, por qualquer coisa eu vou pausar e aí eu volto quando eu estiver realmente trabalhando, né? Escrevendo. Vou me preparar aqui tudo direitinho e vou começar as coisas. Vou começar a fazer de fato a escrever. E vamos ver no que isso vai dar. É um desafio, de fato. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ficar com energias positivas que vai dar certo. Parece um pouco cansativo, mas se as pessoas conseguem fazer aqueles desafios de ler em 24 horas e aí vai pausando o timer e ler não sei quantas mil páginas em 24 horas, eu vou tentar ler. Não, ler não. Escrever em 12 horas. Primeiro eu comecei arrumando tudo, né, pra ter coragem de começar, ter inspiração pra começar. Então eu fiz um suco verde para me manter hidratada durante o processo. Eu coloquei minhas músicas, eu coloquei um barulhinho de chuva por trás das músicas, eu acendi a vela que eu ganhei de presente e tá quase acabando e eu tô tentando ao máximo usar o menos possível, porque senão eu vou ficar sem, ela é muito, muito, muito boa. E eu arrumei o documento para começar a escrever, então eu deixei para vocês mostrando a quantidade do que eu tô escrevendo, né? Pra gente começar esse desafio. Eu coloquei o timer, coloquei tudo e é isso. Vamos ver no que dá, vamos ver o que vai acontecer a partir daqui. Eu decidi começar com uma cena que eu tava muito ansiosa pra escrever. E no fim eu acabei não escrevendo essa cena inteira. Eu não vou falar a cena em si, porque seria bastante spoiler, né? Terceiro livro, estamos indo para os finalmente dessa jornada inteira. Então não posso falar porque é spoiler. Mas eu comecei escrevendo essa cena pra ter um pouco mais de energia, ter um pouco mais de animação. E até que eu escrevi bastante. Eu gosto muito de escrever fora de ordem, né? Como eu tinha dito no outro vídeo, eu coloco, falta coisa. E aí, como eu tenho tudo planejado 100%, né? Por causa da forma que eu planejo meus livros, que eu só escrevo depois que eu planejei começo, meio e fim de tudo, né? E no caso da trilogia, eu tinha planejado começo, meio e fim da trilogia antes de escrever o primeiro livro.
eu consigo, né, fazer isso. E aí eu posso, quando eu tô meio travada, eu posso voltar e fazer só o que eu gosto. E eu acho que deu certo. Faltam ainda 11 horas, 18 minutos e 33 segundos no timer. Eu acabei de perceber que tem um grande furo na história. Quer dizer, não grande. Quando eu escrevi pela primeira vez os livros, eu tinha feito um livro zero chamado Gênesis, que conta a história de dois personagens que, enfim, eles começaram uma coisa, né? Foram o Gênesis de uma coisa que está ainda presente em Fairy, né? Que é o universo de Brilhando no Escuro. E eu tinha. Quando eu criei esse livro zero, a cronologia das coisas no universo era um pouco diferente. Então, eu já tinha criado um diálogo nesse terceiro livro, e eu acho que eu tinha criado um pouco antes de escrever Gênesis. E a cronologia agora não bate, porque dois personagens literalmente estão existindo agora nesse diálogo num momento que eles não deveriam existir, porque eles já não existem mais. É o passado, aconteceu uma coisa e os dois morreram, só que quando eu escrevi esse diálogo de Gênesis, os dois existiam ao mesmo tempo. Só que não é. Eu já escrevi no segundo livro, inclusive a cronologia com essas duas pessoas já não existindo mais. Então agora eu vou ter que pegar esse diálogo e reconstruir toda essa parte e vai mudar. Era um diálogo importante, então vai mudar algumas coisas. E eu vou mostrar agora. Eu vou colocar agora para vocês eu fazendo essa alteração. Então não vai ser bem escrevendo do zero, eu vou ter que mudar a cena. Então eu comecei a reescrever, né? Primeiro eu fui ler para poder colocar os detalhes, modificar as coisas de uma forma que ficasse melhor. E foi mais fácil do que eu imaginava, na verdade. Eu achei que ia demorar horas e horas ou qualquer coisa assim. Achei que ia ser uma grandíssima dificuldade. Mas não foi tanto assim. Na hora que eu tava escrevendo, eu tive algumas ideias de como contornar isso. E eu ajeitei. Agora toda a cronologia funciona, a cena funciona, todas as cenas funcionam e o livro está bem fechadinho. Principalmente ele está bem fechado em relação aos outros livros. Não tem furo. E eu espero que não tenha furo no futuro, mas essa é só a primeira versão. Depois eu vou reler todos os livros de novo para fazer a versão definitiva desse último livro. Mas por enquanto eu acho que não tem nenhum furo. E eu tô feliz com isso. Eu cheguei. Agora faltam 10 horas, 29 minutos e 43 segundos. Eu escrevi até agora 2.780 palavras. E eu cheguei finalmente em um capítulo que se chama. Eu terminei nesse capítulo, né? Ele já estava meio escrito, que ele se chama E Ele Não Vai Descobrir Que É Ela, até o capítulo 3, que é uma referência à música Belle, da Bela e a Fera, a primeira música, né? Que tem essa frase literalmente nesse filme, né? Nessa cena do filme. E era o capítulo em que, no final, eu ia revelar qual é o conto de fadas da Mabel, que estamos 3 livros sem saber qual que é o conto de fadas dela. E essa cena me dá um pouco de nervoso. Agora eu vou escrever contando o conto de fadas pela perspectiva dela e como que é em Fairy. E eu tô um pouco nervosa, porque não sei, dá um pouco de ansiedade. É um momento que todo mundo esperou por 3 livros, e aí eu tenho que fazer ser o mais legal possível. Mas é isso, eu cheguei nessa parte, tô animada. Vou continuar aqui e vou ver onde a gente vai chegar nesse tempo todo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, dá um nervoso, dá um nervoso. Eu não vou filmar especificamente essa parte. Eu vou voltar a filmar um pouquinho mais tarde, porque eu não quero correr o risco de ficar nenhum spoiler, porque eu tenho que ver muitas telas ao mesmo tempo, comparar o conto de fada original, tenho que ver o livro, né, o que eu já tinha deixado de referência, que desde o primeiro livro eu deixei referência a qual o conto de fadas dela. Então, enfim, tô animada, vou escrever toda a parte dela do que é o conto de fadas dela e vamos lá. Depois, como vocês podem ver, eu escrevi bastante, muito mesmo, ainda mais considerando o pouco tempo que eu estava escrevendo de fato.
desde que eu comecei. E considerando os momentos que eu fiquei em bloqueio, principalmente porque eu tenho um grande desafio com algumas palavras, porque às vezes eu esqueço as palavras. Quer dizer, eu sei as palavras que eu quero usar, e acho que todo escritor já sabe como que é isso. É na hora que você quer escrever alguma coisa e você sabe a palavra que você quer usar, mas na hora que você quer usar, você não lembra a palavra. E aí eu, às vezes, travo nessa e fico um tempão sem conseguir continuar até eu lembrar qual palavra que eu queria usar. E é isso. Mas eu evoluí bastante, principalmente porque eu escolhi fazer cenas que eu estava mais animada em fazer. E eu acho que eu tô indo bem. Eu nunca vi fazerem desafio de 8 horas escrevendo. Eu não sei se escrevem muito mais do que isso, mas eu acho que eu tô indo bem. Bom, faltam 8 horas, 44 minutos e 3 segundos. Eu escrevi 5.349 palavras. Agora, nesses momentos, agora eu fiz a cena que eu falei, né? Do Alex descobrindo qual conto de fadas da Amabelle. E aí eu tô começando um diálogo deles pós a descoberta, né? Eles conversando sobre, né? Ele fazendo perguntas. Mas às vezes o número de páginas, o número de palavras não aumenta muito, porque parte do que é eu escrever é também eu reler as coisas e ir adequando as frases e adicionando coisas. Como eu comentei, eu tinha feito o livro zero, né, Gênesis, que eu não pretendo mais publicar, mas eu queria colocar cenas do Gênesis no livro, nesse livro, através de sonhos. Então eu tenho que pegar cenas que estavam em Gênesis e adaptar para mostrar que tá num sonho, enfim, que não é a pessoa que tava narrando Gênesis que tá narrando agora, não é a mesma coisa. Eu não sei se o número de palavras tá muito pouco para todas essas horas, né, para quase 4 horas, três e poucas, né? Mas eu acho que eu tô indo bem. É bem desafiador quando você tá escrevendo e aí você percebe, igual eu percebi do furo de roteiro e tudo, quando você percebe uma coisa assim, você meio que trava e fica com medo de ter errado muita coisa e aí tem que voltar. Mas eu acho que eu tô indo bem até. Se eu continuar nesse ritmo, não sei quantas mil palavras eu vou ter no fim do dia. É claro que às vezes agora eu tô indo bem, né? Eu quero voltar para a cena que eu comecei hoje o dia. Eu não cheguei nem perto de terminar ela, mas eu queria já escrever um pouco. E acho que eu vou ficar alternando entre as cenas que eu me sinto mais inclinada a escrever, que eu tô com mais inspiração, que as coisas estão vindo mais fácil, pra continuar produtiva, assim. Eu não sei o que vai acontecer. Eu ainda não almocei, mas eu tô tomando o suco verde. Então, como tem couve e frutas, tudo, é quase uma refeição. E é isso. É isso, é isso. Vou continuar. Hum, E aí, logo mais eu atualizo vocês. Eu quero atualizar vocês quando tiver faltando 7 horas, tá bom? Tchau! No caso, até daqui a pouco. Eu esqueci de atualizar vocês 7 horas, mas. Quer dizer, faltando 7 horas, mas eu evoluí um pouquinho. Eu, eu me distraí escrevendo. Eu acho que isso, de certa forma, é bom. Eu fui me distraindo, eu continuei escrevendo as coisas que eu mais queria escrever. Eu tive algumas. A gente às vezes trava um pouco, mas eu acho que eu tava indo bem até. Eu já tava começando a ficar cansada aí. Mas eu acho que eu tô indo bem, eu tô indo bem. Vamos ver até onde eu chego até o fim desse desafio. Faltam 6 horas, 31 minutos e 15 segundos. Eu não evolui tanto assim, porque eu pausei para ir almoçar, e aí eu descansei um pouco, e aí para voltar eu não voltei. É difícil quando você pausa, você não volta tão bem. E agora eu tô com 6.620 palavras. Eu vou falar só uma curiosidade, né? Os anos em Ferriere
são de acordo com... Inclusive, eu acho que eu vou ter que censurar no vídeo, porque eu acho que na hora que eu fui fazer a pesquisa, talvez dê pra ver mais ou menos a idade da Mabel e pela idade dela. Você pode ser que saiba qual é o conto de fada. Aí eu vou ver na hora da edição se eu vou censurar isso. Mas cada mês em Fairy Area é um ano no nosso universo. Então, ela... até agora, até o terceiro livro, o Alex não tinha... Como ela não queria contar qual era o conto de fada dela, ela tem um motivo e tudo. Ela não contou várias coisas pra ele, ela tem motivos. E como ela não queria contar, então ela nunca disse há quanto tempo ela tem 18 anos. Porque o pessoal em Fairy Area nasce, cresce, para de crescer e de mudar aos 18 anos e fica pra sempre com a aparência de 18 anos. Mas dependendo do, do poder que você tem sobre as estrelas, você pode mudar sua aparência. Então, o Nox, por exemplo, que é o vilão, ele tem aparência tanto jovem quanto mais velha, e ele escolhe que hora ele quer cada uma. E aí tem também o caso do Peter Pan, que é sempre... Tem pra sempre a feição de uma criança, é uma criança. O Peter Pan é um caso mais curioso, eu vou contar, inclusive, a história do Peter Pan nesse livro. Que mais? E aí, como eles param todos de crescer aos 18, eles fazem aniversário até os 18, contam anos até os 18. Depois, alguns até vão contando por algum tempo e depois desistem. Porque eles acabam vivendo milhares de anos. Porque os seres de Fairy Area, eles... eu criei um universo que todos os contos de fadas existem e eles continuam existindo conforme as pessoas acreditam nele. Então é por isso que as pessoas têm que ler os contos de fadas e continuar gostando deles. Inclusive, acontece uma situação no primeiro e segundo livro que eles têm que encontrar a Alice, as Alice são as pessoas que mais... que são levadas para Fairy Area e mais acreditam nessas pessoas para elas continuarem existindo, e aí tava acontecendo um enfraquecimento delas porque as pessoas estavam acreditando menos, e aí é isso, a Alice, enfim, a Alice é outra história também, foi do segundo livro, eu também não quero dar muito spoiler, mas eles param de contar, e aí o Alex até tinha uma noção de que a Amabile tinha muito tempo. Ele não teria como ter uma noção exata, porque ele não sabia o conto de fadas e não tinha como fazer uma estimativa de tempo, assim, mais ou menos. Porque os contos de fadas lá existiram antes, né, de virarem histórias daquilo. Ou muito antes, ou um pouquinho antes. E aí ela nunca quis contar, então ele nunca teve. E quando ela diz a idade dela, ele fica assustado, mas depois ele... ele fica... Mas depois ele até... Ele até fala que ele deveria ter já imaginado isso, já devia ter imaginado esse número grandioso de anos. Mas não é nada incomum lá. Todo mundo tem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Se você fizer a conta, né, dos meses para anos e quanto tempo os contos de fadas existem, mas eles pararam de contar, então eles têm eternamente 18 anos. E foi legal colocar essa cena, que eu fiquei 3 livros sem colocar essa da idade. E acho que nem as pessoas pensaram nisso, de qual a idade dela, enfim. Eu tô bem animada com essa parte. Como eu falei, eu saí, aí, ó, eu troquei a blusa porque tava ficando quente. Essa aqui ainda de frio, mas é um pouco mais fina. E eu prendi o cabelo em coque porque eu não tava aguentando mais. E que eu ia falar mais uma coisa. Quando eu saio e volto, né? Por isso que eu não gosto de parar. Por isso que dá um certo... uma certa... Eu não gosto realmente de parar, porque a gente volta, né? Não muito preparado de novo, tem que se preparar do zero. Então, dá uma demoradinha a mais. Mas é isso. Eu vou ver se eu volto pra a cena que eu comecei hoje. Eu não voltei pra ela ainda. Eu vou mostrar pra vocês depois como é que tá a organização. Eu posso mostrar a organização sem dar spoiler do livro. Acho que eu vou fazer isso agora, calma aí. Como eu já tinha mostrado antes, o azul é o que eu terminei em tese, né? Terminei, mas acho que vou ter que voltar no futuro. O verde é o que eu tô completamente
satisfeita, vai ficar isso mesmo. E eu fui colocando laranja, bandeirinha laranja, em todos os capítulos que eu ainda estou escrevendo, ou que eu vou voltar muitas vezes ainda, porque eu não estou satisfeita ainda, e tem muita coisa para fazer. Então vocês veem que tem muito mais capítulo do que tinha da outra vez, e foi quase tudo feito nessas 12 horas. Então é isso. Eu acho que fica mais organizado assim, por isso que eu escolhi escrever no Scrivener agora, porque senão no Document Word eu ia ter que ficar subindo e descendo e ia ser um pouco difícil pra mim, então aqui tá sendo um pouco melhor de organizar. E eu tô feliz com o que tá saindo do livro, eu tô bem feliz. Oh, yeah. Give me everything, but it E ele tava onde? You can put a price on you touch. Ué. A esse ponto eu tava começando já a ficar bem cansada. Geralmente eu escrevo durante o dia, eu faço outras coisas. Eu trabalho por 8 horas, né, com a editora. Eu trabalho em um horário de 8 horas. Só que eu não fico às 8 horas fazendo sempre a mesma coisa. Tem um certo dinamismo em ter uma editora, então eu fico trocando as coisas que eu vou fazendo. E não cansa tanto quanto essas horas que eu fiquei só escrevendo. É bem mais cansativo fazer só uma coisa por tanto tempo. Então eu acendi a vela para voltar a me acalmar, né? A vela é de lavanda. A lavanda é o meu cheiro favorito e é um cheiro que me acalma. Então eu acendi a vela para me ajudar a ficar mais calma na hora de escrever e continuei escrevendo. Eu esqueci de tirar o reinicio de meta, né? Reiniciar a meta. Eu tava em umas 9.000 e alguma coisa palavras. E ele reiniciou às 8 horas. E aí eu tinha feito uma pausa pra descansar um pouco. E aí quando eu voltei está 0. Faltam 4 horas e 15 minutos e 9 segundos. Deixa eu tirar print disso pra não esquecer. Pra colocar no vídeo. 4 horas, 15 minutos e 9 segundos. E minha meta zerou. Mas depois pra dizer quanto que foi o total, eu vou juntar, Vamos deixar aproximadamente 9.000. Ou eu posso também copiar tudo que eu fiz antes. Eu posso copiar tudo que eu fiz antes e colocar só pra ver a meta, né? Depois, quando eu terminar de escrever, só vou colar. Aí a meta de cima não vai valer. Ah, eu tiro o print só da de baixo. É isso. Eu vou. O que eu ia falar. Eu já tava pensando o que eu ia falar depois dessa pausa. Uma coisa muito legal de escrever e gostar do que você escreve é que às vezes você tá escrevendo e tá sorrindo, rindo, ou até ficando com lágrimas nos olhos pelo que você mesmo escreveu. E agora eu tive uma cena que eu tava rindo da interação do Alex com a Amabelle e foi bem legal. Deu um pouco mais de energia. Mas é isso, 9.000, alguma coisa. Seria bom também eu ver quanto eu comecei ontem, pra gente fazer uma média também. É isso. Agora eu tirei redefini a meta de sessão e agora vai ser só quando eu fechar o aplicativo. Mas é isso, eu vou continuar escrevendo, eu vou fazer janta, na verdade, aí eu vou continuar escrevendo. E logo mais eu falo com vocês. Mas 4 horas. Tá acabando, viu? 4 horas, 15 minutos e 9 segundos. Vamos ver até onde. Eu vou escrever um pouco agora e aí vou colocar o arroz pra fazer na panela de arroz e vamos fazer assim, né? Mas eu perdi minha meta! Eu tenho que filmar pra baixo porque senão dá spoiler. Enquanto o arroz ia fazendo, enquanto eu deixei, por exemplo, eu fiz batata, enquanto eu deixei a batata fritando e tudo, eu consegui voltar pra escrever um pouquinho mais. E eu acho que dá pra ver um pouco de spoiler embaixo. Não vou censurar porque só tá uma frase de cada vez, você teria que ficar pausando pra ver. Mas eu escrevi, quer dizer, comecei a escrever do zerinho, né? Vamos ver depois quanto que vai dar no total, mas ver zerado dessa forma foi desanimador. Mas vamos lá.
depois eu voltei muito bem. Jantar me ajudou bastante, ao contrário do almoço, que eu senti que me atrapalhou comer e voltar. Na hora de jantar, eu com meu namorado, a gente assistiu alguns vídeos, quando vocês viram, tinha uma musiquinha no fundo, é a nova música do Kevin, né? A primeira música do Kevin Jonas, Changing, e essa música tá me inspirando bastante, porque principalmente eu fui ver as entrevistas dele pra lançar a música e ele falou umas coisas que pra mim são muito reais. Ele falou que, apesar de ele não ter escrito essa música completamente, porque foi um outro artista que foi e deu pra ele, quando ele foi ver a música, a primeira vez que ouviu, ele disse que ele sentiu como se essa música fosse dele a vida inteira. E, como vocês podem ver, eu voltei completamente inspirada, né, ouvindo de novo a música e depois de ter me alimentado bem. Eu fiz em, acho que uns 30 minutos, né? Eu fiz umas 2.000 palavras. Não sei nem como eu fiz isso. Acho que era pra compensar todos os momentos que eu fiquei travada, porque vários desses momentos, vários dos momentos que eu não tô filmando pra vocês é porque eu fiquei relendo e relendo e relendo coisa e eu não ia pra lugar nenhum. Então eu fiquei bem animada de ver que eu consegui em 30 minutos escrever tudo isso depois de voltar da janta. Não acho que eu vou conseguir fazer isso de novo um dia, mas eu tô feliz com como estão indo as coisas, estou muito feliz com esse livro. Eu queria ver se eu conseguia chegar em 50.000 palavras no livro inteiro, que seria a metade da meta, nesse desafio de 12 horas, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Mas até onde eu cheguei, eu tô bem feliz. Eu tô tentando ser realista e tô bem feliz com onde eu cheguei. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus livros, e isso seja tanto nos meus romances ou nas minhas fantasias, é usar músicas. Tanto para inspiração das cenas, quanto ter as músicas de fato nas cenas. Nos meus romances é mais comum, porque são romances contemporâneos, no mundo contemporâneo, e dá para ter a, a referência às músicas. Só que eu queria ter algumas músicas de referência no universo inteiro de Brilhando no Escuro. E referências que são feitas pelo Alex, que veio do nosso universo e foi pra lá. Então, são músicas que ninguém mais conhece, só ele. E eu coloquei algumas músicas no primeiro, no segundo livro. No segundo livro tem, inclusive, ele cantando uma música pra Mabelle. E nos momentos que eu tava pensando coisas a adicionar pra deixar uns momentos mais românticos e mais leves entre os dois, por causa de tudo que acontece ao redor, né? Porque, afinal de contas, nesse universo de Ferrier tá tendo guerra, tá tendo um monte de coisa. Pra deixar isso mais leve, eu pensei em colocar uma música, e uma música especificamente que eu gostasse e tivesse a ver com todo o cenário. E aí eu decidi fazer uma cena com a música Fly With Me, dos Jonas Brothers, que é uma música que o Alex conheceria, porque foi antes de ele ir pra Ferrier. Ele foi pra Ferrier em 2011. Se não me engano, eu nunca mencionei nos livros quando que ele foi pra Ferrier, mas eu sei que ele foi em 2011. Então, essa música é de 2009 e ele teria como conhecer, e eu adoro essa música, tá no meu top favoritas. Não assim, não tá no top 10, não tá no top 20, mas enfim, tá nas minhas favoritas. E casava muito com tudo. Eu fiz essa cena em Neverland, que é a Terra do Nunca, lá em Ferrier. E na música tem uma referência justamente a isso, que eu até usei a frase em si no livro, fazendo referência à música. Eu falo que é uma referência à música. E eu usei a frase que é: se perseguíssemos as estrelas e para perder nossas sombras, ai, tipo, e se, né? A Peter Pan e o Andy se deram bem, como quem diz, a gente pode se aventurar porque deu certo pro Peter Pan e para o Andy. E aí eles estão fazendo uma coisa específica que eu não vou contar para não ser spoiler, eu também não vou mostrar para não ser spoiler, mas eu achei legal mostrar pra vocês como é que eu faço as cenas que tem música, ou que eu me inspiro 100% em uma música pra criar a cena, e aí eu fico com a música no repete, sem parar. E é isso. Eu tô muito animada pros leitores verem essa cena. Eu terminei a cena e eu gostei muito de como ficou, e eu tô bem animada pros leitores verem essa cena.
Agora são 1h20 da manhã, exatamente. Eu acabei agora o desafio de 12 horas. Foi mais difícil do que eu imaginava. Principalmente porque eu realmente não sei como as pessoas fazem esses desafios de, ai, não sei quantas horas fazendo algo, não sei quantas horas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque ter uma obrigação de fazer nesse tempo é cansativo, porque você quer. Primeiro que, como eu tô há 3 anos sem escrever esse livro, como eu disse, eu sei todos os detalhes, eu sei onde vai acontecer tudo. Só que eu tava desacostumada com escrever. Só voltei a escrever agora no começo de novembro. Eu tava desacostumada com as. Qual era o meu padrão de palavras, qual que era o meu padrão por dia, quanto que eu escrevo por dia. E E aí você quer fazer um desafio desse, você quer mostrar a produtividade. Eu não sei dizer se eu fui produtiva. Assim, eu nunca vi um desafio desse de 12 horas escrevendo. Eu só vi 24 horas lendo. E ler dá pra fazer mais rápido do que escrever, sendo bem sincera. E você não tem o perfeccionismo inserido quando você faz um desafio de leitura. O que você tem é que você quer mostrar produtividade. Então você quer mostrar que leu milhares de páginas. Mas eu acabei. Eu tô feliz com o resultado, tô bem feliz, tô cansada agora, tô realmente cansada. Então talvez eu não fale tanto agora, mas eu queria deixar pra vocês o, a contagem final. Então, agora, depois que resetou, bom, desde que a contagem voltou foi 5.685. Eu vou botar na tela igual os outros. E aí eu achei uma parte que ia mostrar o total, e aí tá dizendo que foi. É que assim, tá dizendo dia 20, então eu não sei se contou o que eu escrevi depois da meia-noite, porque agora já é dia 21. Tá dizendo mais de 14 mil palavras. Só que eu comecei o dia com 29.500 palavras por aí, e estou terminando o dia com 44.800 e alguma coisa de palavras. Então, umas 14 mil e pouquinhas palavras, deve ser isso mesmo. E é isso, 14 mil palavras em 12 horas. Eu não sei dizer se isso foi muito, se foi pouco. Eu não cheguei nem na metade do livro. Eu queria tentar chegar pelo menos na metade do livro, mas é mais difícil. É bem mais difícil. Eu não sou uma pessoa de palavras, então vai ser. De número de palavras, no caso. Então vai ser bem mais difícil. Eu acho. Colocar na minha cabeça que um número X de palavras vai ser o meio do livro, porque não vai ser. Eu faço capítulos com tamanhos diferentes, alguns capítulos são extremamente grandes, outros são pequenos. Depois na edição eu vou acabar cortando coisa ou adicionando mais coisa. Enfim, essa é só a primeira versão. Foi difícil, mas eu tô muito feliz que eu consegui fazer. Eu tô feliz que enquanto tudo fazia, eu tomei o suco verde. Eu me alimentei, eu almocei, eu jantei, eu fiz tudo certo. E é isso. Eu não tenho muito mais o que falar agora, mas muito obrigada por vocês terem acompanhado esse vídeo. Eu não faço a menor ideia de qual vai ser o tamanho desse vídeo. Eu acho que vai ficar um pouco grande. Obrigada por terem me acompanhado nesse desafio. Obrigada por estarem acompanhando desde o primeiro vídeo para ver se eu vou conseguir escrever em 2 meses. Eu não sei se eu vou fazer um desafio assim novamente. Talvez eu faça um de 6 horas, né? 12 horas. Eu achei que ia ser mais fácil do que foi. Mas eu tô bem feliz que eu consegui. Eu tô muito feliz com as cenas que eu fiz. Eu tô feliz que eu pude mostrar qual é o Conto de Fadas da Amabile, que eu pude aumentar a relação da Amabile com o Alex, a relação do Alex com o Trevan, pude aprofundar o jeito do Nox, pude fazer várias coisas. Falando assim, pra quem não leu, deve parecer um monte de assunto jogado, mas são coisas importantes que estão chegando nesse terceiro livro. E eu tô feliz, eu tô animada.
E é isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E na próxima eu espero não fazer um desafio. Eu acho que eu vou mostrar alguns dias escrevendo mesmo, porque eu acho que eu vou ficar alguns dias agora sem escrever por causa de algumas demandas que eu tenho que fazer logísticas da editora. E é isso. Até a próxima e obrigado por ter acompanhado.